Como terceiro exemplo básico de aplicação das leis de Newton, vamos tratar aqui da força de atrito. Farei um tratamento bem simples, porque nós veremos maiores detalhes do atrito na próxima aula. Bom, nós temos que a força de atrito envolve duas superfícies e sua intensidade é proporcional à força normal sobre o corpo. E esta força sempre se opõe ao movimento do corpo. Vamos partir da seguinte situação. Nós temos aqui um corpo empurrado em uma superfície que apresenta atrito até atingir uma velocidade v0. Então nós temos como situação inicial o nosso corpo ao longo de uma superfície que apresenta atrito, se movendo com uma velocidade v0. Este corpo é solto e levará um tempo t para voltar ao repouso. Ou seja, teremos novamente uma situação em que a velocidade é nula. Nosso objetivo aqui é determinar a força de atrito. Vamos representar graficamente a nossa situação. Enquanto o corpo é empurrado, nós temos atuando sobre este corpo, que eu vou supor que tem uma massa m, uma dada força F, que eu estou aplicando ao corpo, não tenho detalhes desta força. Eu tenho a força de atrito se opondo ao movimento, eu vou chamá-la de F at. Nós temos a normal da superfície sobre o nosso corpo e temos a força peso atuante sobre o corpo de massa m. E vamos fixar a nossa orientação horizontal x. O que acontece com o corpo após ser largado? Temos um instante t igual a 0, em que ele deixou de ser empurrado. Então ele está com uma dada velocidade v0, assim como eu representei aqui ao lado. Continua tendo a reação normal da superfície, continua tendo a força-peso atuando sobre ele. Porém, agora nós não temos mais a força que o empurrava, ele foi largado. Mas continuamos tendo a força de atrito.
até que, em um dado tempo, que eu chamarei de T maiúsculo, o corpo atinge o repouso e sobre ele atuam apenas as forças normal e peso. Como nós supomos que, durante todo esse procedimento, o bloco não se movimenta verticalmente, temos um equilíbrio de forças de P com N, ou seja, P é igual a menos N. A força de atrito é proporcional à normal sobre o corpo. A normal permanece constante ao longo de todo o movimento. A superfície, estamos supondo que seja perfeitamente horizontal com a direção designada como x. Se a força é constante, teremos também que a aceleração será constante durante o intervalo 0 a t. Utilizando as nossas expressões da cinemática, temos um cálculo simples. Nosso v em t é dado por velocidade inicial mais aceleração constante multiplicando o tempo. Substituindo os dados, queremos a nossa velocidade em t, que é nula, o bloco atingiu o repouso, e ela será dada pela velocidade inicial mais uma dada aceleração constante que eu quero determinar, vezes o tempo, que é o T maiúsculo. Com isso, nós temos que a aceleração é dada por menos V0 sobre T maiúsculo. Como esperado, a aceleração é menor do que zero, é menos V0 sobre T, porque o corpo está perdendo velocidade. Assim, nós determinamos a força de atrito pela segunda lei de Newton. A força de atrito vai ser igual à massa do meu corpo vezes a aceleração, que é menos V0 sobre T maiúsculo. Ou podemos representar vetorialmente, afinal ela está ao longo da direção x, então o vetor força de atrito será menos m V0 sobre t ao longo de x. Assim, através do tempo que o corpo levou para atingir o repouso e de sua velocidade inicial, nós determinamos a força de atrito.